Inacreditavelmente, estamos vivos mais uma segunda-feira e quero dizer para vocês que a gente vem com vários desafios aí, toda segunda, uma pessoa nova tentando trazer conteúdo de qualidade para você. Então você que já está esperando, que já conhece, segue, compartilha, se inscreve, ativa sininho, faça tudo o que você tem que fazer do lado daí, que a gente está se esforçando para trazer cada vez pessoas mais legais para estarem junto com vocês, para inspirarem vocês. E Marcola, Catarina, a estreia dela aqui no Antiácido, mas eu quero falar de estreia. Cara, a estreia dela no vídeo show foi com a Fátima Bernardes. Então, o que você pode falar de alguém que estreou com a Fátima Bernardes? Agora, imagina só, o nosso desafio aqui é fazer ser tão legal quanto foi com a Fátima. Já, desafio aceito, meu Marco. É assim que a gente vai, cara. Até porque eu vou te dizer uma coisa. Esse programa aqui não é feito pra você, não é feito pra mim. Esse programa aqui é feito pra todo mundo que acha que Pequi tem gosto de condicionador, meus amigos. E antes de eu apresentar esta diva, que eu tenho o prazer de poder chamar de amiga, essa conexão não é desse mundo, tanto com ela, quanto com o Bruno, quanto com o Arthur. Essa mulher é gigante. Eu tenho que dizer que é apresentadora, mãe, esposa, é um baita exemplo, é uma pessoa que eu admiro demais. A gente já riu, chorou, bebeu, porque teve um carnaval bom junto. A gente já se encontrou, já teve desencontro. E é uma pessoa que eu admiro demais. E para eu não me alongar muito mais, editor, solta a vinheta. Senhoras e senhores, com vocês hoje nada mais nada menos que Aline Prado. Aê, maravilhosa, muito bem-vinda, Aline. Que delícia, que honra, Catarina. É demais estar com você. Sempre é demais, sempre é demais. Desde o primeiro encontro é demais. Isso foi uma loucura, né? Desde o primeiro encontro é demais estar com você. E assim, sim, eu participei do encontro com Fátima Bernardes e hoje é encontro com Catarina. Maravilhosa. Meu bem, eu acho que é um bom começo pra gente. A gente se encontrou numa gravação de um programa inspirador. Nossa. Talvez como esse daqui, como eu gostaria que fosse esse. E eu queria que você falasse um pouquinho. O programa era o Merendeiras do Brasil. Foi um dos programas mais bonitos que eu já fiz na TV. E olha que eu fiz muita coisa na televisão, mas é um reality show com 15 merendeiras das 5 regiões do Brasil, cada uma vindo representar a sua característica regional, trazendo pratos com pegada de agricultura familiar, os pratos que elas faziam com todo amor, com todo carinho. E aí, assim, o grande chamariz do programa de culinária não era a culinária em si, eram as histórias de vida. E aí, dentro dessas histórias de vida, galera, assim, que Rubens Catarina, que ele se desmanchava em cada episódio. Então, ele acabou virando de verdade, ele acabou virando um co-apresentador ali comigo, porque eu senti que eu jogava, ali eu entendi que ele era um grande comunicador, porque eu jogava a bola para ele devolvia a bola muito redonda, muito rápido e nessa pegada, porque assim, óbvio que a gastronomia, quem mexe com gastronomia já tem uma sensibilidade apurada. Fazer comida tem essa pegada de alquimia, de misturar, de sentimentos. É uma sofisticação que você também tem ali. Mas você tem, além dessa sofisticação da gastronomia, você tem uma sofisticação de sentimentos. Então, você pegava muito rápido ali os sentimentos das pessoas, daquelas merendeiras maravilhosas, e ele se desmanchava. Tem que pegar um corte do episódio, mostrar Rubens Catarina derretendo, assim, como ele derretia. Não, isso é de verdade, vocês não têm ideia. Muito obrigada por ter compartilhado conosco os seus saberes que a gente tanto precisa. Tia Celina, vem cá me dar um abraço. Volta para suas crianças lá. Fazer comida boa para eles. Obrigado por tudo. Importante que você é vencedora. Só em você estar aqui com a gente. Boa sorte. Minha rainha.
Obrigada por tudo. Continue propagando a tua cura por todo mundo que te cerca, mas especialmente por si. Você é maravilhoso. Ele era jurado, ele tinha que eliminar as mulheres. Não conseguia eliminar ninguém, cara. E sabe o que foi o mais maluco? Que sem querer... Na verdade, assim, antes de eu falar disso, eu acho que teve uma aula que você deu, e eu tenho que falar isso aqui pra ficar registrado pra sempre. Você pegou o roteiro, eu lembro até hoje, você pegou o roteiro, sei lá, 12 páginas que tinha ali, do primeiro e do segundo episódio, talvez alguma coisa assim, ou era só do primeiro, eu não lembro exato. A Aline pegou aquilo e falou, não, peraí, isso daqui tá... Eu preciso começar a personificar isso daqui tudo, porque tá frio. E eu vi você trabalhando de uma maneira... Você também não conhecia elas, você não tinha tido contato com elas. E de repente você, não, mas isso aqui não pode ser assim, muda isso no TP, faz isso assim. E não é que você estava impondo a sua maneira, bem pelo contrário, você estava aproximando o programa do telespectador. E para mim aquilo foi assim, eu lembro de eu chegar no outro dia no trabalho e falar, caraca, isso aconteceu, assim, sabe? Eu vi isso materializar na minha frente, assim. Foi um negócio tão forte para mim, foi tão forte. E do outro lado, eu tive um outro soco na mente, assim, que foi uma coisa que foi sem querer. Você lembra disso? De a gente eliminava, e aí ela saía e eu ia correndo do outro lado para dar um abraço, para falar com elas. E isso foi muito marcante na vida de cada uma delas. E na minha, cara, eu acho que ninguém imagina o quanto isso me marcou, sabe? Porque vou não sei se vou filosofar, ou vou romantizar, ou vou tentar deixar poético o negócio, mas naquele momento, ou talvez em todos os momentos, como um abraço, a gente deixa um pedacinho e pega um pedacinho, assim, sabe? E ali para mim foi muito isso, assim. Eu vou cometer a heresia de falar algum nome errado, mas tinha tia Elza, tia Wanda, sabe? Cara, eu falava, meu Deus, ela não pode ir embora, cara. E eram as tias mesmo, né? Assim, então, elas tiveram a vida de cada uma transformada. Pensa, tinha uma mulher que veio dos confins lá da Amazônia, que era bruxona da floresta, assim. Você via no rosto dela como ela usava os ingredientes. Tinha a tia que era muito assim, que passou fome a vida inteira e que ela usou o ingrediente que foi o ingrediente que ela mais comia, que era peixe, porque era a única coisa que ela tinha para comer, porque ela ia pescando lá na lata. E aí, quando elas foram se soltando, cada uma, né, na sua simplicidade, elas foram mostrando a grandiosidade que cada uma era e de tudo que elas representavam ali. E você conseguiu, com muita abertura mesmo, você conseguiu ler cada uma delas. E quando você fala da minha comunicação, eu tive um dos meus melhores amigos, que ele fala que eu tenho uma característica de ser tradutora social. Eu acho que o fato de eu ter me transformado numa comunicadora que nasceu numa favela, que ascendeu socialmente, mediaticamente, mas sem perder, né? Porque eu sou uma mulher também de axé. Então, assim, eu não perco as raízes, eu não perco o meu senso de coletividade. Então, eu consigo fazer uma leitura não só da energia do outro, mas uma leitura da essência mesmo, sabe? Então, eu vou buscando imprimir isso na minha comunicação. E em tudo que eu faço, eu busco mesmo, assim. Eu sempre faço, assim, eu peço licença para todos os roteiristas, eu falo, olha, com o maior respeito, eu preciso mudar, porque a voz que vai ao ar e a imagem que reverbera é a minha. Então, eu preciso colocar na minha boca o que eu falo, e eu falo o que eu sinto. E se faz sentido, pelo menos para mim. E, geralmente, quando bate do outro lado, também faz para o outro. Sem dúvida, sem dúvida. E, enfim, pra gente não alongar muito nisso, porque aquilo foi uma montanha-russa de emoção mesmo. Foi mesmo. Foi assim, foi muito forte de tudo. Foi muito forte de embates, né, da gente ter que se posicionar, mas muito, muito magnânimo de sentimentos, assim. Foi uma experiência que, para mim, até hoje, eu trago muito no coração. É isso. E agora agora que a gente já falou um pouco como a gente se encontrou, aí esse nosso caminho cruzou na vida, eu tenho que perguntar, você mesmo tocou no assunto, como é que foi para a Aline, sei lá, com 15, 16 anos, de repente... Uma Aline que está crescendo, que está chegando no mundo e fala...
eu vou fazer uma faculdade, eu vou ser diferente, eu vou ser disruptiva do meu meio e eu vou vencer. Ou não sei se ela falava que ia vencer, mas eu vou tentar e eu vou... Mas desde criança. Eu escrevia bilhetinhos para Deus, aí eu botava, tinha uma parte lá do terreno da casa onde eu morava, lá no morro. Eu sou nascida e criada no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na parte que se chama Guarabu. E aí tinha uma parte da minha casa que não tinha emboço, e aí eu botava no tijolinho vazado que tinha lá, aí eu botava nos buraquinhos os bilhetes para Deus, achando que Deus ia ler. E eu acho de verdade que ele leu, cara, porque a maioria das coisas que eu lembro, que eu escrevia, ele realizou. Na verdade, assim, realizou até muito mais do que eu imaginava. Eu passei muito... Minha adolescência foi muito complicada, muito complicada. Me tornar mulher dentro da favela foi algo que marcou a minha vida para o resto da vida, porque eu sofri um abuso sexual, eu fui abusada por um traficante, eu perdi a virgindade num abuso sexual do traficante. Depois disso, meu pai foi, assim, é uma história que eu já contei algumas vezes, mas meu pai foi tirar satisfação com ele, meu pai foi jurado de morte por ele, assim, pensa, meu pai é um mega trabalhador, e eu sou uma pessoa que, apesar de ser nascida em favela, eu tenho que, assim, entender o meu, entre aspas, privilégio social dentro da favela. Porque dentro da favela, a maioria das pessoas são famílias que não têm a figura paterna, né? Ou porque o cara é alcoólatra, ou porque bate muito, ou porque vazou de casa, ou porque foi morto. Eu tinha uma figura de uma família... Eu tenho até hoje, né? Meu pai e minha mãe são juntos até hoje, honestíssimos, e meu pai, ele tem o verbo. Meu pai é o cara que é homem do bigode grosso, que se não apertar a mão firme, não olhar no olho, não presta. Então, eu cresci muito com essa coisa do verbo, o verbo dado, o papo reto, vale mais do que qualquer papel escrito. Então, eu cresci com esse senso de... E a minha família é uma família muito de honra, honra mesmo. Então, ter a filha desonrada para ele, da forma que foi... Nossa, meu pai, a primeira e única vez que eu vi meu pai chorando foi dessa vez. E ele sofreu um acidente de trabalho depois disso. Então, assim, foi muito complicado. E isso foi aos 13 anos de idade. Uhum. Então, assim, foi algo que marcou, de fato, a minha vida. Depois disso, eu falei assim, eu não quero ser mais uma. Eu não quero ser mulher de traficante, eu não quero engravidar e ficar aqui em cima e trabalhar também, e seguir essa coisa da minha família, de muitas empregadas domésticas. Falei, eu quero ser diferente. E, ao mesmo tempo, passava as novelas do Manuel Carlos na TV Globo e eu ficava querendo ser uma Helena do Manuel Carlos. Só que até então nunca tinha tido uma Helena negra. Thaís Araújo veio muitas décadas depois, eu já adulta. E eu ficava olhando e eu tinha ido em poucos prédios com elevador. E eu ficava assim, nossa, como deve ser um prédio com elevador, assim, ficar andando. Eu só pegava elevador quando eu ia no centro da cidade, assim. E como deve ser morar perto da praia, andar com aquelas roupas bonitas. E aí tudo foi realizando. Eu fui morar perto da praia, com roupas bonitas, e fui morar... Eu morei na Zona Sul, não morei no Leblon, mas morei na Fonte da Saudade, morei em Copacabana, morei no Jardim Botânico, em Botafogo, em vários lugares nobres, assim. Então, na verdade, fui alcançando um pouco mais até do que eu imaginava. E a grande virada minha foi entender. E, assim, foi muito resgate do meu pai e da minha mãe mesmo, que só a educação salva. Só a educação salva. E meu pai sempre falava, você quer ter alguma coisa na vida? Tem que estudar e trabalhar. E aí eu estudei muito. E eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar. E aí jornalismo. Jornalismo, comunicação social, jornalismo, após em economia. E eu fui fluindo, assim, não paro de estudar até hoje. E a Aline, que começou a faculdade, podia imaginar que isso ia acontecer, que botava o papel no tijolinho? Gente, eu entrei na faculdade, o meu desejo era trabalhar no jornal de bairro. E aí eu ficava assistindo um programa que era com o falecido Alberto Dines. Vou chorar, cara, para! Um judeuzão. E aí eu ficava olhando para aquele programa, Observatório da Imprensa, o nome do programa, na antiga TVE. E eu ficava assim, nossa, que loucura deve ser trabalhar em TV, né? E aí eu fui parar lá na TVE, colega de trabalho do Alberto Dines. Aí lá eu fui premiada. A primeira viagem que eu fui de avião foi com 26 ou 27 anos. Eu ganhei um concurso para jovens jornalistas, assim, tipo, centenas de jornalistas ir para a Alemanha. Era poucos jornalistas, na verdade, sim, centenas de pessoas concorrendo no concurso.
Mas eram 15 jornalistas da América Latina inteira para ficarem Caraca, da América morando Latina? na Alemanha. Aí eu, a pretinha da favela, eu ganhei no concurso. Aí eu não só fiquei um mês na Alemanha, que era o mês que você ficava estudando no Goethe-Institut, morando, viajando por toda a Alemanha. Mas aí eu fiquei lá, eu tive uma ideia. Eu falei assim, eu vou levar uma câmera. Eu pedi para o meu amigo compadre, que é o primo, hoje, é ele que me apresentou o Bruno, o Léo Cândido. Que demais! Aí eu pedi para o Léo, e Léo é meu fechamentaço, né? Eu falei, Léo, me ensina a filmar. Aí ele me ensinou a filmar com uma Canon, assim, eu levei e gravei o documentário sobre os 20 anos da queda do Muro de Berlim. O documentário foi premiado. Aí ganhei uma projeção, aí assim, eu virei amiga da Embaixada da Alemanha. Caraca. Um monte de coisa passou a acontecer depois daí. É muito doido, né? É muito doido. É muito doido. Eu tenho um Reels do Instagram, um corte, enfim, que é o Mike Tyson num podcast. E ele tem uma frase maravilhosa. São duas que eu gosto sempre de citar, que são super profundas. Uma delas, quando perguntam pra ele quais os melhores anos da vida dele, e ele fala que foi quando ele ficou preso, que ele tinha paz. Então, aí até o outro o co-host fala, mas você ganhava 30 milhões de dólares por luta. Ele falou, mas eu não tinha paz. E na cadeia eu tinha paz, porque eu era mais um, e eu tinha paz. E nada compra a minha paz. Era mais um. Isso, pra mim, toda vez que eu ganho, ou eu perco, ou eu sou convidado, ou eu não sou convidado, eu vejo isso, eu assisto isso, porque tá lá salvo, eu falo, se liga. E pra mim, o outro que vem muito com o que você falou, perguntam pra ele o que ele acha de Deus. E ele fala, cuidado com o que você deseja pra Deus. Porque uma hora ele te dá tudo o que você quer pra saber se você sabe lidar com isso. E, cara, isso é de uma profundidade. E é mesmo de uma profundidade. E quando eu ganhei tudo, e que aí assim, para mim o que era na minha vida, porque hoje não vejo mais, mas o lugar onde eu alcancei de ápice foi quando eu fui apresentar o video show, né? E eu fui a primeira apresentadora negra da história do entretenimento ali na Globo, ali, né? E a primeira apresentadora do video show também negra. E aí eu fiquei olhando. Você veio depois do Miguel? Desculpa te perguntar. Bem depois. Eu fui fechando o caixão ali do video show. Tá. Eu cheguei no finalzinho mesmo, na reta final. E aí, quando eu cheguei naquele lugar, todos os meus sonhos que eu tinha, para mim, assim, nossa, eu cheguei no ápice, né? Tô na maior emissora do Brasil, uma das maiores do mundo, apresentando um programa que era um programa carro-chefe ali da emissora, um programa tão tradicional, e sendo muito elogiada. Mas eu confesso que até então, o meu sonho, que aí pensa na minha necessidade de pertencimento. Eu cresci nesse lugar de invisibilidade. Aconteceu o que aconteceu muito comigo também, de eu sofrer um abuso sexual por parte desse traficante. Ele tinha 27 anos, eu tinha 13 anos. Mas foi o primeiro homem que me olhou. Porque até então, a mulher preta tem muito isso dos homens não olharem. E hoje eu me sinto bonita. Mas na época, eu me sentia muito feia. E na verdade, eu não era feia, é porque eu sou preta. E as mulheres pretas antigamente não tinham produtos de beleza voltados pra gente. Não tinha o cabelo, tinha que passar por uma padronização, que era um processo de higienização muito perverso. Mesmo, a gente era obrigada. Então, assim, eu várias vezes mesmo, até mesmo quando eu entrei na TV, eu fui obrigada ou a cortar o cabelo ou a alisar. Então, eu sempre tinha que ou cortar ou alisar o cabelo, porque não pode parecer uma doméstica. E era assim que falava, você não, você tá com cara de empregada doméstica, não pode parecer uma empregada doméstica. Não, tá horrível, esse cabelo tá uma juba. Então, assim, era mesmo, assim, era a neguinha do cabelo bombril. Então, eu fui muito achincalhada na escola. Então, esse lugar de invisibilidade social era muito forte. Quando eu cheguei na Globo, quando eu cheguei na emissora, eu falei assim, cara, eu só quero pertencer. E eu só queria ter uma bolsa Prada, Gucci, Louis Vuitton, Vitor Hugo, sabe? Eu queria ter uma bolsa cara e queria frequentar os camarotes, que eu ficava vendo os meus pares frequentando. Então, assim, trabalhava com a Giovanna Eubank, o Otaviano Costa, o Joaquim Lopes, e eu ficava vendo eles em todos os lugares. Eu falei assim, eu também quero ser convidada para esses lugares, eu também quero frequentar, eu quero ser badalada, quero aparecer no jornal. Eu só queria isso. Quando, na primeira vez que eu apareço, eu viro capa de jornal e revista falando representatividade, deu liga, eu não tinha até então letramento racial. Eu falei, representatividade? Mas eu não estou aqui para representar ninguém.
Eu tô aqui para conquistar mesmo coisas muito pessoais. E eram conquistas bem capitalistas. E aí eu fui passar a compreender. E aí eu fui passar a estudar, passar a me letrar. Até que eu uso turbante na bancada e deu ruim pra caramba, que eu fui muito criticada dentro da emissora, que eu usei um turbante, e aí começou minha ladeira abaixo ali naquele momento. Mas daí você ainda se manteve na emissora, não? Por um mês. Por um mês. E até que o momento que eu recebo a ligação. Aline, a gente ama você, a gente adora o seu trabalho, mas existe e foi assim, existe um preço em ser Aline Prado, em ter o teu cabelo e chegar do jeito que você chega, querem pessoas mais neutras no video show. Eu falei assim, mas isso é um problema de cor? Ela, não, é um corte de pessoal, gente, infelizmente tem que cortar pessoal. Uma semana depois, contrataram 3 ex-BBBs, 2 ruivas e uma loira. E aí, a Patrícia Kogut, um tempo depois, deu nota 0 para as meninas. E aí, todo mundo começou a perguntar ali no post da Patrícia Kogut, cadê a Aline Prado, cadê a Aline Prado? Porque eu não me despedi, né? Uhum. Aí eu tava... E aí foi o meu ego real que respondeu e minha dor, porque eu já estava num processo depressivo já. Aí eu respondi, eu falei assim, nada contra as meninas, inclusive as acho lindas, sigo no Instagram, mas é contra a colonização do nosso imaginário. Por mais qualificadas que sejamos, não nos deixam sentar no sofá da sala da Casa Grande, essas são as chibatadas contemporâneas. E isso viralizou, e assim, pensa, Léo Dias... É um prato cheio para todo mundo, TV né? Fama, todo mundo assim, correndo atrás, querendo falar comigo. Eu não queria falar com ninguém, porque a minha intenção não era polemizar em cima desse assunto. Era muita dor que tinha dentro de mim. E daí eu entrei numa depressão muito mais profunda. Aí assim, eu morava, a neguinha da favela, já morava numa cobertura de 400 metros quadrados no bairro do Recreio de Bandeirantes, perto da praia. Aqueles sonhos de infância todos realizados. E 2 meses depois, assaltaram minha cobertura. A gente foi feito refém, entraram às 3 horas da manhã. E iam matar a gente mesmo. Só que foi parada encomendada, porque o dinheiro da rescisão de contrato, eu comprei equipamento para montar uma produtora. Eles abarraram a gente, meu filho tinha 4 anos na época, e foi muito traumático. E aí eu entrei numa síndrome do pânico. E aí, nessa síndrome do pânico, eu não conseguia sair da cama, meu marido que me dava banho, que me tirava da cama e que, assim, penteava meu cabelo. E aí, um dia, ele falou assim, Aline... levanta da cama, eu descobri que tem uma cachoeira, e você gosta tanto de cachoeira, tem uma cachoeira em Vargem Grande. Vamos lá que eu vou te levar. Na descida da cachoeira, eu tive uma crise de pânico e eu fiquei toda cianótica, toda roxa, não conseguia respirar. Bruno teve que me levar por mais de 1 quilômetro no colo. E a gente sentou num boteco, numa birosca mesmo, que era na época. E aí estava escrito, tô na boa, Quilombo Cafundá Astrogilda. Aí eu olhei e falei assim, aqui é um quilombo? Aí tinha lá um bem preto velho, que é o griot lá, o Paulinho, virou pra mim e falou assim, é tua casa, bem-vinda. Caraca, que doideira. Aí eu nunca mais saí de lá. Aí a Gisele, que é a chefe do Tô na Boa, que é a dona do Tô na Boa e é chefe, ela se formou em gastronomia, ela falou assim, você tem ansiedade? Eu falei, tenho ansiedade, depressão, crise de pânico. Ela toma remédio? Eu falei, 4 tarja preta. Ela, para de tomar remédio, você precisa disso aqui. Isso aqui porque o quilombo fica no meio do Parque Estadual da Pedra Branca, uma área de reserva ambiental. E tu sabe, Catarina, que no dia seguinte eu não tomei mais remédio nenhum. E eu nunca mais tomei remédio na minha vida. E aí, quando você fala esse lance você cita o Mike Tyson falando que ele tinha paz e que ele ali era só mais um, no quilombo, eu passei a virar voluntária na escola quilombola. Quando eu ascendi socialmente, com esse ímpeto da mulher preta de pertencer, apenas pertencer, eu me equivoquei um pouco da existência, eu fui na individualidade. O senso de quem é preto é da coletividade. A gente é de terreiro, povo mesmo de terreiro. Eu não estou falando independente de vertente religiosa. Sim. A gente é povo que sobrevive no samba, na roda, na ciranda. E nenhuma roda da ciranda gira se não for de mãos dadas, sabe? Então, a gente é povo de coletividade, de aquilombamento. E eu me perdi nesse senso de aquilombamento quando eu quis despontar sozinha. O que não era desmerecido, não. Eu também mereço ter uma bolsa. Total, claro. Cara, eu mereço de verdade isso. Mas hoje eu consigo enxergar bem que se hoje, assim, se antigamente me perguntasse qual foi o momento mais difícil da sua vida, foi a depressão.
Mas qual foi o momento que eu mais aprendi na vida? O mais enriquecedor da minha vida foi quando eu estava muito, muito, muito no fundo do poço, que eu não tinha dinheiro para fazer compras, que eu não tinha dinheiro para nada, que eu fiquei super endividada e que eu virei nada, 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 nada. Abaixo de nada, no pré-sal do poço eu fui. E aí ali eu entendi quem estava do meu lado, porque na cobertura eu fazia festas nababescas, assim, e eu bancava as festas, então vivia cheio. E quando eu fiquei na depressão, quem estava do meu lado era minha família, ali menos de 10 amigos, e meu marido, que não me largou real, assim, cara. Ele tinha todo o motivo do mundo, porque eu não fui mulher durante quase 2 anos. E ele ficou ali. Ele aprendeu a colar cílio postiço pra botar. Mas se sabe? você largar o Bruno, você sabe que eu caso com ele, né? não faz isso. Você Tem sabe. um monte de gente que casa com ele, cara. Tem um Ele monte é demais, de gente. cara. Ele é demais mesmo, sabe? Então, assim, nesse momento de nada que eu entendi a força de ser tudo, porque eu só sou tudo quando eu tô no coletivo, mesmo. E aí eu virei uma outra comunicadora, uma outra mulher, outro nível de pessoa, outra coisa. Fala sério, hein, Catarina? Eu tô aqui até, não tem nem como respirar, né, mas, cara? É uma muita aula, força, cara. é Não, verdade. e é outra, assim, eu acho que não é só que é uma aula. A Aline toca em certos pontos que eu não posso nem comentar, porque é uma dor que eu nunca senti. E assim, e eu acho que é do jeito que você fala, pô, mas eu mereço a bolsa, eu acho que o cheque, o X da questão, o cheque não é esse. O cheque é eu me colocar desse outro lado e falar, cara, é uma dor que eu nunca senti. E você, primeiro, não deveria sentir, e segundo, talvez eu merecesse sentir. Que isso é o mais louco. Porque é o outro lado. Saca? É muito doido pensar isso. Falar, pô, por que eu não mereço sentir ela que tá aqui do meu lado, sentada aqui comigo, tomando a mesma água, a mesma coisa, merece, cara. Isso. Vamos pensar friamente, despidos de qualquer coisa, sabe? E a gente só vai começar a pensar mesmo quando a gente... eu comecei a pensar e a me curar, óbvio que tem muita terapia, tem muito processo aqui, mas quando eu consegui entender que não é pessoal. Tudo que aconteceu comigo, porque não foi uma demissão apenas. Dentro da Globo, por exemplo, foram 3. E todas as 3 com o mesmo enredo. E não foi só a questão da Globo. Em todas as emissoras eu já passei por algumas situações. Todas as emissoras. Nenhuma passou incólume. Todas eu sofri racismo. Todas. E não foram só nas emissoras, em todos os lugares que eu passei, profissionalmente falando. Porque eu sou um tipo de mulher que eu não me enquadro no estereótipo de sexualização, que é o que esperam de uma dita mulata, a minha leitura, né, de mulher de samba seria essa, então esperariam de mim uma objetificação. Eu tenho um linguajar que é um linguajar diferente e um posicionamento que a pessoa... E aí tem esses estereótipos que intitulam a mulher raivosa, a mulher que se eu me posiciono, por que eu não baixo a cabeça? E durante a minha existência quase toda, eu fui baixando. Eu alisei cabelo, eu cortei cabelo, eu fiz plástica no nariz, tudo para me enquadrar. Eu fui tentando o tempo todo me baixando. Eu andava o tempo todo com os meus ombros baixos, sabe? Eu me fechava. Durante um tempo, eu fui me masculinizando para não sofrer esse processo de objetificação. O tempo todo eu fui tentando me enquadrar. Depois que eu entendi o meu tamanho, eu falei assim, cara, ninguém tenta não tenta me aparar, não tenta. E aí, assim, hoje, tudo que as pessoas não me demitiam ou me dispensavam de quaisquer formas porque eu era, hoje me contratam porque eu sou. Hoje me contratam porque eu sou. Mas essa leitura é de sair do cenário e entender o tamanho da perversidade e da sujeira que é o racismo. Da sujeira. E como atua no nosso viés inconsciente. E como atua no nosso viés inconsciente, cara? Nos mínimos ou nos máximos detalhes, atua. Na nossa geografia. Quando você olha, e você que é um homem de cozinha, você olha a arquitetura da cozinha brasileira, que são as senzalinhas que escondem os empregados. E quando você vê o quartinho de empregada, como é a arquitetura do quartinho de empregada sem ventilação, são senzalinhas. E como tratam até hoje, Sim, inclusive. do ladinho da cozinha, não sei o quê. Mesmo com toda a lei de proteção às empregadas,
continuam tratando mesmo assim, tipo, aí a patroa fala assim, mas você vai querer que eu assine sua carteira ou você vai querer ganhar por fora? Usando da ignorância, muitas vezes, daquela mulher sobre as leis trabalhistas para massacrar ainda mais, para pisar ainda mais. E a forma que fazem, a pessoa está sentada aqui, não. Tira aqui o meu prato, lava o meu prato, tira o cocô do meu cachorro, limpa a bosta do meu vaso. Ainda continua sendo, porque quando você olha as leis trabalhistas que acolhem os prestadores de serviço, que não são nem chamados de empregadas domésticas nos Estados Unidos ou na própria Europa, e aí você continua vendo aqui no Brasil a forma que tratam, a gente continua sendo um país com um viés inconsciente extremamente colonizado. E às vezes nem é inconsciente, às vezes é totalmente consciente. O que eu não sei o que é pior, né? Detalhe, o que eu não sei o que é pior. Diga, Marco. Catarina, olhando aí para o que a Aline tá falando, né, cara, eu assim que a Aline entrou aqui no estúdio, é inegável a força, a representatividade que você tem, né? Quando você entra, a sua imponência aqui dentro, então é inegável. A gente, como homem, né, e a gente sabe que no Brasil ainda esse papel masculino ainda se sobrepõe e tal, a mídia às vezes vem disso também, mas a sua força, e aí você falando da sua trajetória, eu aqui pensando na minha mãe, né? Minha mãe trabalhou na roça, eu lembro da minha mãe, fui com a minha mãe para a roça, minha mãe passou num concurso público, é faxineira, 27 anos, faxineira de um posto de saúde, e eu falo isso com muito orgulho, porque eu vejo a minha mãe, todo dia das mães eu lembro disso, porque, cara, a minha mãe serviu uma cidade toda, porque todas as pessoas que precisaram de alguma assistência médica num posto de saúde, minha mãe esteve ali, né? Então eu penso, na Covid, cara, eu pedi a Deus, eu falava, protege a minha mãe, porque minha mãe tá ali cuidando de todo mundo. E eu vejo essa força, né, da mulher, né? Minha mãe é uma mulher branca, mas a força dela, já a minha avó, índia, né? Então você vê como a gente a mistura. As pessoas olham pra mim, né, me veem branco do olho verde, mas a minha avó é índia. Foi a primeira da linhagem dela que saiu de uma tribo e foi morar numa cidade lá no interiorzinho da Bahia e tal, e olha a força e a representatividade que essas mulheres têm, e hoje é minha esposa, né? Eu vejo a força da mulher. E Aline, pegando esse gancho aqui, né? A gente percebe que a sua força vem muito da sua educação, da sua formação, do seu pai, né? Quando você diz o fio do bigode, né? Tem perdido hoje em dia um pouco disso tudo. Mas, cara, o que a Aline representa para esse Brasil? E eu não vou dizer só para mulher preta, tá, Aline? Porque eu acho que todas as mulheres precisam um pouquinho dessa sua força, dessa sua garra. E a gente pode atribuir um pouco da educação. Mas de que maneira mais prática, talvez, a gente pode ver isso acontecer no nosso país, para que outras pessoas como você, né? Hoje minha filha está aqui no estúdio, eu quero que a minha filha também tenha isso, né? Ela seja forte, né? Não porque como ela se parece o estereótipo dela, mas porque ela se sinta de verdade uma mulher forte, assim como você é. Quando a gente entende que quando foi feita a primeira análise do primeiro ser humano, do primeiro sapiens, que foi encontrado em África, era de uma mulher, a gente entende quão porta da vida todos nós somos. E o tempo todo a gente precisa reparar o planeta. O processo, e aí é um papo assim que eu fico com muito receio de virar uma coisa meio palestrinha, mas quando a gente fala da criação e concepção da força que virou o patriarcado mesmo, e esse mundo que é um mundo muito mais... o capitalismo é falocêntrico, né? Então, assim, virou tudo pro falo mesmo, de verdade. Quando a gente entende que, na verdade, não, a gente precisa voltar para o útero, e o planeta é útero, natureza é ventre, é acolhimento, a gente precisa, de verdade, aprender a se reconectar com a mãe natureza. O Arthur, meu filho, um dia me perguntou assim, mãe, Deus tem esposa? Eu falei, não, Arthur, Deus é Deus, assim, na figura tem essa concepção de figura masculina, mas a gente não sabe se não tem sexualidade, não tem gênero, Deus. Mas Deus é Deus, ele não é casado, não. Ele falou assim, sim, mãe, Deus é casado com a mãe natureza. Eu falei, filho, sim, você está certo. Deus é casado com a mãe natureza. Ele é o pai de tudo, já a gente achou a mãe de tudo. Maravilha. Deus é casado com a mãe natureza. Da onde a gente vem? O que a gente é? A gente é pó. E então,
Quando a gente entende que a natureza é feminina, é mãe, a gente, homem e mulher, precisa reconectar com o feminino. O homem precisa se reconectar com o seu feminino para se curar dessa masculinidade, das dores e dessa... Porque também é muito... Hoje, o homem... Eu converso muito com meu marido e ele fala assim, cara, o homem está muito perdido do seu papel de gênero, né? O homem não sabe mais como lidar com as mulheres, não sabe nem como lidar consigo. Falei, cara, tá perdido porque ele tá perdido da própria do seu feminino. Ele não é se afeminar, é você se reconectar com o teu yang mesmo, se você se reconectar com o que tem da tua mãe em você, da tua avó em você, o que elas deixam. E as mulheres, por sua vez, também. E aprender a criar os filhos de uma forma diferente, para um mundo diferente, com menos competitividade, entendendo o papel fundamental dessa ancestralidade. Então, tem um pássaro que é um símbolo adinkra, que também é de África, que se chama sankofa. Sankofa é um pássaro com bico voltado para a cauda, que significa que a gente tem que voltar o tempo todo ao passado para ressignificar o presente e construir um novo futuro. A sankofa só funciona bem quando a gente realmente acolhe a ancestralidade que nos trouxe, quando você acolhe a sua mãe faxineira, sua avó indígena, e você entende a importância delas, e com isso faz trazer um respeito à sua mulher, que você está ali do lado, à sua filha, que vocês colocaram juntos no mundo, e entender os papéis também que vocês têm nessa... E o teu papel de passar uma educação mesmo inclusiva para o teu filho e para a tua filha, e para a gente entender quem a gente é, para a gente entender que um homem pode chorar num programa ao vivo e se debulhar e ele não está sendo menininha por isso, saca? De você entender que você tem uma sensibilidade e que essa sensibilidade, ela também pode aflorar. Isso não significa papel de gênero. Isso significa papel humano, é papel de essência que a gente tem que se reacolher. Eu tava esperando essa tua pausa para falar justamente isso. Eu acho que virou uma coisa hoje de... É muito bom estar embaixo da bandeira que está ganhando. Independente de se é política, se é esportiva, se é o que for. Você está no grupo que está ganhando, é maravilhoso. Todo mundo se sente bem. Mas eu acho que muitas vezes, e aí eu vou trazer para o meu mundo da gastronomia, para tudo isso de ego, de, enfim, listas e prêmios e afins, eu acho que antes disso... de qualquer bandeira, qualquer posicionamento, qualquer partido, qualquer lado político ou o que for, eu acho que existe o ser humano. Então, assim, é muito legal, ouça-me com bons ouvidos, claro, legal escutar você, levantar essa fala, levantar esse posicionamento de falar, não, mas espera aí, aconteceu, isso é verdade, uma reconexão, isso... Precisamos ressignificar, mas pô, eu acho que é bom todo mundo lembrar do ser humano, que antes de eu botar meu uniforme de cozinheiro ou antes de eu estar aqui sentado como apresentador, eu sou humano, então tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu posso não gostar, tem coisas que eu tenho que aceitar, tem coisas que eu não vou aceitar, mas no fim do dia eu acho tão maravilhoso quando, mas a Aline adora carne bem passada e eu adoro carne mal passada, e tá tudo bem, E eu acho que esse é o grande ponto, sabe? De falar, pô, peraí, vamos despir de certas coisas, de certas armaduras e a gente vai se entender muito melhor em outros pontos, sabe? Óbvio que, assim, eu ouço muitas pessoas falarem, né, assim, Aline, mas a gente está num momento de muita polarização. Até você conseguir sintonizar um rádio, você... tem processo de equalização ali do som, né, que vai ficando com muito ruído. Eu acredito que hoje a gente está passando por um grande ruído na comunicação e um excesso de polarização, sim, para a gente chegar no momento de equalização, um momento de conseguir sintonizar. Tem muito grito. Óbvio que tem muito grito, porque eram comunidades que nunca foram ouvidas, que sempre foram silenciadas, perversamente silenciadas. Assim como da década de 20 até a década de 70, né, quando começaram as sufragistas, que foi o início do movimento feminista, ali, até a década de 60, 70, com a criação da pílula anticoncepcional, que foi o ápice. E aí as mulheres
sofreram, nem sofreram, passaram por um processo de hipersexualização. Então, Woodstock, sabe, sexo livre, tudo. A partir dali, se começaram a se posicionar direitos. Entrou na legalidade. A gente está passando por um processo hoje também de grito para que se entre na legalidade. E percebam que mesmo entrando na legalidade, a gente até hoje não teve nenhuma pessoa condenada por racismo. A gente não tem nenhuma pessoa condenada pelo crime de racismo. Condenada mesmo, presa. Não tem. Tem detenção temporária, pagou, é solto e não tem. E aí quando você vê o judiciário que é totalmente embranquecido, não tem pessoas condenadas. Então, a gente não conseguiu ainda, mesmo a gente conseguindo ter a lei, a gente não consegue exercer essa lei. Então, a gente continua gritando para conseguir ganhar mais direitos. Mas o que me conecta a você, Catarina? O que me faz sentir você? É a humanidade que nos conecta. E a gente está perdendo essa essência quando a gente está excessivamente polarizando. A gente está esquecendo das nossas luzes, das nossas sombras, de quem a gente é, do acolhimento que a gente tem que ter. E a gente está guerreando demais, seja no movimento LGBTQIAPN+, inclusive dentro do próprio movimento tem várias guerras, seja no movimento negro, que a gente também, mesmo dentro do movimento, tem várias guerras, mas também tem fora. E o que está acontecendo é que eu estou muito cansada de guerrear. Então, eu estou tentando ter posicionamentos muito mais estratégicos, sabe? De movimentação de xadrez mesmo. Como é que eu posso... E aí, o tempo todo, eu estou fazendo esse exercício de sair da minha dor. E tem uma fala que eu amo da música do Emicida, quando a Majur e a Lineker começam... Lineker não, é a Majur e a Pablo começam a cantar. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes, que nem deviam estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor roubar nossa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Então, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar tudo de bom que vivi. Cara, é muito. Então, eu tenho tentado o tempo todo... eu repito, é muito processo de terapia, é muita leitura, é muito aquilombamento, é muita reza da Maria lá do quilombo comigo, é muito buscar na minha fé, e eu não tenho uma religião, eu falo que eu sou candomblé crente, porque eu amo o batucada, eu amo o terreiro, eu amo os orixás, amo o exemplo de Jesus, louvo, honro e amo os louvores, amo pregações também, determinadas pregações, então eu sou uma mistura. Amo o budismo, então eu sou uma mistura de muitas coisas, até por eu ter uma curiosidade assim, de jornalística, mas de vida, de entender que o divino, a manifestação dele, se dá através de N, né? de N lugares. Isso daqui, para mim, é culto. Isso daqui, para mim, de verdade, é culto. E assim, onde há amor, há Deus. Sem dúvida. Onde há amor, há Deus. Sabe? Onde não há amor, há Deus. Adeus, tchau. Adeus. Tchau. Então, para mim, é o que eu busco. Assim. Então, eu busco uma comunicação através do amor, a cura através do amor. Eu busco muito essas referências negras que buscaram o amor. Eu busco muito mais do que Malcolm X, eu pendo muito mais a Martin Luther King, eu pendo mais o exemplo do próprio Jesus Cristo. E como é, hoje, por busca ou não, ser uma referência nisso tudo? Independente de mulher, preta ou... Como é ser referência nisso? Porque muito do que você relatou, certamente foi por pioneirismo. E dói ser o primeiro. Dói. Não dói. Primeiro assim. E a única, né? Em muitos lugares. E aí talvez dói mais, porque foi a única, sabe? Então acho que talvez é uma pergunta que nunca tenho te proposto dessa maneira, sabe? Como é que é para você estar nessa posição hoje? Buscando ou não isso, mas você buscando essa mudança, buscando olhar com outros olhos, mas como é estar nessa posição? Porque é um peso, é uma carga diária de muitos lados. Já foi.
Mas a partir do momento que eu passei a perceber que quando eu era a única, mas tinha o porteiro, tinha a faxineira, e eu sempre tive olhares não só acolhedores, mas assim, em todos os lugares que eu passei, sempre os faxineiros pediram para tirar foto comigo. E assim, tipo, vai lá, força. Esse povo sempre me encheu de força. Então, cada vez que liga o rec de uma câmera, cada vez que eu subo num palco, cada vez que abro o microfone, nunca tô sozinha. Eu nunca tô sozinha. Então, ter essa compreensão, essa consciência de que eu não tô sozinha, de que eu não vou a lugar nenhum sozinha, e que não só por representatividade, mas por força. Porque para eu me tornar a primeira da minha família a me formar, o meu pai teve que ser... Meu pai foi, a minha avó morreu quando ele tinha 5 anos, ele foi para um colégio interno chamado Funabem, que era tipo o Instituto Casa aqui, que é um híbrido que acolhia menores infratores e menores abandonados. Ele ficou lá até os 18 anos, passou por muitas dificuldades. A minha mãe, criada também em favela, meus avós que vieram do Nordeste para trabalhar em busca de uma vida melhor, a minha tia, o meu tio. Então, assim, eu sou um projeto de vida deles. Eu sou um projeto, essa coisa que se fala muito do sonho dos ancestrais. Então, assim, eu sou. Então, eu entendo tudo isso hoje, e o tempo todo que eu peço que eu não fale, que eu não sucumba. Que eu não fale, que eu não sucumba. Porque quando eu falho, é uma falha de toda a coletividade. Quando uma pessoa preta erra, isso, nossa, é uma bosta, porque caga a coletividade inteira. Mas quando eu avanço, eu entendo que hoje não é por uma bolsa. Hoje é por trazer todo mundo. Na verdade, eu vou repetir algo que eu falo, acho que todo episódio, que aí é o momento que a gente passa do custo e do preço pro valor, né? Aí é outra coisa. Aí de fato virou outro valor. Aí eu penso assim, nossa, eu precisei... Que droga que eu passei por tudo que eu passei, mas me trouxe uma compreensão que hoje eu entendi por tudo que eu passei. E aí todo esse background de vida que eu trago aqui, hoje meu ombro é muito mais erguido. Hoje eu sou uma mulher de imponência, e quando ele fala que eu chego, sim, eu chego. Mas eu nunca chego sozinha.